amores, como vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar mais uma semana, vamos iniciar mais um PET, né? Agora o PET volume 4, não é verdade? Então nós vamos começar muito bem, com toda disposição, com toda alegria, para que nós possamos, né, aprender mais e mais. Mas antes, a tia Mônica quer deixar um recadinho. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sempre colocando o Senhor em primeiro lugar em tudo que nós fazemos. Combinado? Vamos lá então? Olha, nessa aula, nossa videoaula de hoje de português, nós vamos voltar um pouquinho lá em discurso direto e discurso indireto. Numa outra aula, a tia falou o que é um discurso direto, um discurso indireto. A tia colocou alguns exemplos, né? E nessa atividade do PET 4 agora, nós vamos falar de novo sobre o discurso direto, acrescentando mais uma coisinha. Vamos lá então? Olha, meus amores, a primeira coisa que nós devemos aprender sobre discurso direto e discurso indireto. Nós nunca escrevemos da mesma forma que nós falamos. Por exemplo, a gente costuma falar você, o dialeto, né, mineiro, né? Você, cê foi, cê vai, né? A gente costuma falar esse dialeto, costuma falar dessa forma, mas a gente nunca escreve da mesma forma que a gente fala, né? Sempre a gente tem que escrever com a língua padrão, corretamente, principalmente quando nós vamos escrever para outras pessoas. Porque as outras pessoas que vão ler o que a gente escreveu, ela não sabe o que a gente quer dizer em um outro linguajar. Então a gente tem que ter muito cuidado. Nós devemos escrever da forma correta. Nós não escrevemos da mesma forma que nós falamos. Combinado? Isso já é uma dica do discurso direto e do discurso indireto. Combinado? Então vamos lá. Olha só, a tia colocou aqui um exemplo, né? Releia o trecho abaixo, extraído do livro Cristina Porto. Se será Serafina, o Diário de Serafina. Olha só para vocês entenderem. Ah, esqueci da hora de tomar banho, mas é que eu falei tudo isso que acabei de escrever para minha mãe e depois perguntei se podia ficar sem tomar banho, mesmo porque eu estava me sentindo muito limpa. Então aí é um pequeno trecho de um diário, né, de Serafina, uma menina. Vamos ver então. Como que eu poderia transformar aquela frase do Diário de Serafina para uma outra frase, só que se tornando ela um discurso direto? Aquele discurso dela lá não era um discurso direto. Agora ela vai falar isso para a mãe dela. Ela estava falando, escrevendo no diário. Agora ela vai se transformar tudo aquilo num discurso direto. Lembrando, meus amores, que o discurso direto, ele possui várias pontuações. Dentre elas, deixa eu pegar aqui a canetinha dela, dentre elas, o travessão. Esse risquinho aqui, ó. O travessão. Porque o travessão, ele indica que eu vou falar alguma coisa. O discurso direto e o discurso indireto, a tia vai classificar ele mais ou menos assim. Sabe a fofoca? Todo mundo sabe o que é fofoca. Fofoca é quando eu falo algo de alguém, né? Repasso alguma coisa de alguém que esse alguém não vai gostar. Que pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Geralmente a fofoca são coisas ruins. Presta atenção. O que seria um discurso direto e um discurso indireto? A tia só está fazendo uma metáforazinha só para vocês não esquecerem o que é um discurso direto e o que é um discurso indireto.
O que é um discurso direto? Discurso direto é aquela fofoca quando a pessoa me conta. Você vem e me conta um segredo seu, né? Olha, tia Mônica, eu fiz isso, mas você não conta para ninguém não. Beleza. E o que seria um discurso indireto? Quando você me contou o seu segredo, eu vou pegar o seu segredo e vou contar para outra pessoa. Só que eu vou contar para outras pessoas como se eu estivesse contando não diretamente para a pessoa. Eu vou contar para todo mundo numa rede social. Olha, fulana me falou que ela fez isso. É um discurso indireto. Então, discurso direto e indireto, nós estamos fazendo uma metáforazinha. O que é metáfora? Nós estamos dando um exemplo de mais ou menos como funciona o discurso direto e o discurso indireto. Então, olha como que ficou a frase da Serafina. Ah, esqueci da hora de tomar banho, mas é que hoje eu falei para minha mãe. Olha o travessão. Mãe, tem que ter hora para tudo. E depois perguntei para ela, posso ficar sem tomar banho? Eu me sinto muito limpa. Então, olha só, ela já falou diretamente para a mãe. Na outra frase, ela falou como se ela estivesse falando sozinha, como se ela estivesse falando alto com alguém, mas indiretamente. E quando ela fala diretamente, ela usa as pontuações. Ela usa o travessão, ela usou a vírgula, ela usou a exclamação, ela usou a interrogação. Então, essas são diferencinhas entre o discurso direto e o discurso indireto. Lembrando que a gente nunca escreve da mesma forma que nós falamos. Nem tudo, né, gente? Algumas coisas sim. Mas a forma que você escreve é diferente da forma que você fala. Combinado? Continuando. Olha só outra coisa também interessante. Os sinais de pontuações, como o tia já falou, iniciais maiúsculas, né? Também é usado no discurso direto, né? Porque quando eu uso a pontuação, sempre que eu uso a pontuação, depois da pontuação, eu devo começar com letra maiúscula, não é verdade? E eu posso usar alguns verbos também de elocução, verbos diretos, como por exemplo, falou, disse, chamou, exclamou, perguntou, né? Eu posso usar esses verbos tanto no meu discurso direto quanto no meu discurso indireto. No texto escrito, quando mostramos a fala de outro, há um sinal de pontuação que aparece antes de a personagem começar a falar. O nome dele é o travessão, que foi aquele que tia Mônica mostrou para vocês. Vou mostrar ele aqui de novo. Deixa a tia pegar aqui a canetinha dela. Opa, passamos aqui. Olha aqui, esse travessão. Então, sempre que eu vou usar a minha fala para escrever, eu devo usar o travessão. Quando eu vou falar como se a pessoa estivesse longe, como se eu estivesse falando sozinha, eu não utilizo o travessão. Como foi lá o diário de Serafina. Combinado? Então, lembra, meus amores, dessas regrinhas. Discurso direto e discurso indireto é como se fosse uma fofoca, né? Você vem me contar uma fofoca, você usa as pontuações, você está te direcionando a mim. Quando eu não estou falando com você como se eu estivesse falando sozinha apenas com o meu diário ou simplesmente com ninguém, é como a gente falar alto. A gente fala assim, ah, você está conversando sozinho. Não, estou falando alto, né? Então, é mais ou menos parecido isso aí. É só a tia colocou isso aí só de uma maneira mais lúdica de você interpretar aí um discurso direto e um discurso indireto, combinado? E então, meus amores, vocês vão fazer, né, a nossa atividade do PET volume 4. A tia só fez uma retomadazinha aqui na aula para que vocês possam lembrar e não esquecer o que é um discurso direto e um discurso indireto. E lembrando dos verbos e das pontuações que são essenciais. Sempre lembrando, discurso direto é quando eu falo
diretamente com alguém. Eu falo, eu conto alguma coisa, eu falo alguma coisa de interessante para essa pessoa, é um discurso direto. Combinado? Vocês são 10 crianças lindas e inteligentes. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz e tudo de bom.